Dito isso, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Nós começamos na semana passada uma série inspirada na Quaresma, que acompanha o caminho de Cristo até a cruz. Cristo e o caminho da cruz. Hoje é nossa segunda mensagem, nosso segundo sermão dessa série. Lucas, capítulo 9, vamos ler do 51 ao 56. Lucas, capítulo 9, do 51 ao 56. Diz assim: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fale conosco nessa noite, por favor, ó Deus. Que teu Espírito esteja sobre nós, sobre mim e sobre a tua igreja, sobre cada um de nós, para que nós possamos receber a tua palavra, palavra vinda de ti. Não permita que seja eu, não permita que sejam as minhas ideias, não permita que as minhas fraquezas, que as minhas incapacidades impeçam ou atrapalhem a tua igreja de ouvir a tua voz nessa noite, para a honra e para a glória do teu nome. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. No sermão da semana passada, nós vimos quem era Jesus. O capítulo 9 é um capítulo onde Lucas começa a descrever a ida de Jesus para Jerusalém. Mas a primeira coisa que era necessária que nós soubéssemos era a identidade de Cristo. Quem é esse homem que está indo para Jerusalém? O que ele está indo fazer lá em Jerusalém? E era isso que nós estávamos meditando na semana passada. Agora que a sua identidade foi revelada, agora que a sua missão foi anunciada, porque ele disse para os seus discípulos que era necessário que ele fosse injustiçado e fosse agredido e fosse morto. Então a sua missão foi anunciada e a sua cruz foi declarada. Tudo isso já ainda aqui no capítulo 9. Mas existe uma diferença entre saber que algo precisa acontecer e decidir caminhar até que isso aconteça. Existem tantas coisas na nossa vida que nós sabemos que precisam ser feitas e ainda assim nós adiamos ou fugimos e não queremos fazer. Jesus tinha clara qual era a sua missão, mas aqui no verso 51 nós vemos que ele então decide, ele manifestou no seu semblante a firme resolução de ir. Até aqui, seu ministério na Galileia, a partir daqui, a partir desse versículo, Jesus está caminhando para Jerusalém. Ele está indo cumprir a sua missão. É uma jornada longa, porque se você for acompanhar o livro de Lucas, essa sessão, né, dele saindo agora aqui no capítulo 9, ele só vai chegar em Jerusalém lá no capítulo 19. Posso estar errado, tá? Mas é bem lá na frente que ele vai chegar em Jerusalém. Então o caminho é longo, é um caminho cheio de percalços, cheio de lutas, mas ele está caminhando em direção à sua missão, ele está caminhando em direção à sua cruz.
Então, meditando nesse texto de hoje, nós precisamos observar algumas coisas. Primeiro, o texto nos diz, Lucas escreve, ao se completarem os dias em que ele seria elevado aos céus. Veja que Lucas não está descrevendo apenas uma morte. Ele está descrevendo uma ascensão. Lucas já está dizendo que Jesus está indo para Jerusalém não apenas para morrer. Ele está indo para Jerusalém porque ele vai ser assunto aos céus. A missão dele ultrapassa a morte e vai até a sua ressurreição e sua assunção aos céus. Então a declaração de Lucas é uma declaração de quem já enxerga o fim completo da obra redentora. Nessa frase já nos diz que ele está indo não apenas para morrer, mas para ressuscitar e ser entronizado, receber do Pai toda a autoridade. Essa linguagem de, quando se completaram os dias, ao se completarem os dias, nos mostra que essa data estava determinada. A morte de Cristo, o ministério de Cristo é algo que está completamente dentro dos planos de Deus. Não é o acaso, não é um improviso. Deus não estava executando um plano B de como ele iria cuidar da humanidade, não. Isso estava nos planos, não é um acidente, não é um improviso e não é uma fatalidade. A cruz estava totalmente dentro do calendário soberano de Deus. Por isso que é quando ao se completarem os dias. É como se houvesse ali uma contagem regressiva. Já viu quando você coloca lá na folhinha uma data especial e você fica aguardando, riscando? Não sei se ainda tem gente que faz isso. Agora é tudo eletrônico, Mas antigamente a gente ficava ali na folhinha, marcando os dias. Aqui Deus estava marcando na folhinha os dias e falou, agora chegou o dia. Esse é o dia que nós separamos para que essa missão fosse iniciada. Estava tudo dentro do calendário de Deus. No verso 22, Jesus anunciou o seu sofrimento e disse que esse sofrimento era necessário. Era necessário que o Filho do Homem padecesse, era necessário que o Filho do Homem fosse traído. Nós já sabemos que é necessário. Mas agora nós estamos vendo que esse tempo chegou. A informação de que era necessário foi atrás, no passado, e agora, o presente, esse dia chegou. A morte de Cristo, meus irmãos, não é uma obra humana por si só. A morte de Cristo não é uma reação humana. A morte de Cristo é o cumprimento do propósito eterno de Deus. E é cumprimento do propósito eterno. Porque, já falei isso algumas vezes e talvez, peço perdão para quem já ouviu, mas digo para quem talvez nunca tenha ouvido, Deus já sabia da morte de Cristo antes de fundar o mundo, antes de criar todas as coisas. Nosso Deus é um Deus onisciente. Deus não aprende nada, Deus não descobre nada, Deus não fica sabendo de coisas, Deus simplesmente sabe, Deus simplesmente conhece, Ele tem total conhecimento de tudo. Quando Ele decide nos criar, já estava determinado que Jesus iria morrer. Ou vocês acham que a serpente entrou no Éden sem que Deus soubesse? Ou vocês acham que Deus foi surpreendido pelo fato de Adão e Eva terem comido do fruto? Não, meus irmãos. Tanto que em Apocalipse, Jesus é chamado do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, desde que quando o mundo foi criado, esse dia estava determinado. Percebem o tamanho do controle de Deus sobre a história? Deus não está observando o mundo apenas e intervindo quando acontece. Saiu do controle, vou aqui, vou cozinhar. Não. Deus está dirigindo a história.
Deus conduz a história. Não existe nenhum passo que o ser humano dá, não existe nenhum passo que um ser espiritual dá que Deus não tenha conhecimento e que não esteja totalmente dentro dos planos de Deus. Por isso que eu sempre brinco que deve ser frustrante ser o diabo, porque ele fica o tempo inteiro tentando fazer algo, mas que Deus já sabia que ele ia fazer. Não tem surpresa, e ele não tem controle algum sobre o resultado, e aquilo que ele faz, no final, acontece o que Deus quer. Sempre, invariavelmente, frustrante. Se você acha que o seu trabalho é frustrante, meus irmãos, pense no trabalho do diabo. Ele só faz a vontade de Deus, sem querer fazer a vontade de Deus. Porque não existe nada no universo que possa se opor à vontade de Deus. Então, esse dia já estava determinado por Deus. Quando nós participamos da ceia, nós não estamos celebrando um martírio inesperado, nós não estamos celebrando uma injustiça cometida pelo Estado, nós não estamos celebrando algo que não estava planejado. Sim, nós estamos comemorando algo, nós estamos celebrando algo que estava determinado para acontecer desde antes da fundação do mundo. E sabe o que é legal de pensar? Antes da fundação do mundo, Deus sabia que você estaria aqui hoje. Isso não é magnífico, meus irmãos? Deus sabia que você estaria aqui hoje. E Ele pensou nisso quando criou todas as coisas. Esse é o nosso Deus. A nossa fé, ela não é construída sobre uma tragédia. A nossa fé não é construída sobre um acidente. A nossa fé é construída sobre uma promessa cumprida. Deus fez uma promessa e cumpriu essa promessa. Ele disse lá no Éden, quando estava declarando os seus decretos de punição por conta do pecado de Adão e Eva, e ele disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, você lhe ferirá o calcanhar, e ele lhe esmagará a cabeça. Jesus esmagou a cabeça da serpente na cruz. É o cumprimento da promessa de Deus. Todas as promessas que Deus faz são cumpridas, porque Ele tem poder para isso. Se Deus não fosse todo-poderoso, se Ele não fosse soberano ao ponto de controlar tudo, nós não poderíamos confiar nas suas promessas. Mas nós podemos confiar, porque não existe um grão de poeira lá em Marte que Deus não controle. Ele é soberano. Então, depois que chegou o dia, depois que completaram-se os dias, Jesus fez o quê? Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Essa expressão, firme resolução, é uma expressão que poderia ser traduzida como ele endureceu o rosto. É como se o semblante, como se a fisionomia de Jesus, a partir daquele momento, mudasse. E ele estava agora com um olhar determinado. É uma linguagem para expressar uma determinação inabalável. E sabe o que é mais bonito? Isso estava previsto. Deixe marcado aí Lucas, e vamos lá em Isaías. Deixe marcado aí Lucas, e vamos em Isaías 50. Isaías 50, verso 7. Mas antes, olha o título que está aí antes do verso 4 na sua Bíblia. Qual o título que está aí? O sofrimento e a fidelidade de quem? Do servo do Senhor.
Existem, meus irmãos, no livro de Isaías, 4 cânticos do servo, que são 4 cânticos que apontam para a figura do Messias. O mais conhecido está em Isaías 53. Esse é o cântico do servo mais conhecido. Mas aqui no 50 também temos um cântico do servo, e olha o que está escrito no verso 7. Porque o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado, por isso fiz o meu rosto como uma pedra, e não serei envergonhado. Pode voltar para Lucas, lá das descrições do servo sofredor que está em Isaías, já estava previsto que esse servo, ele iria endurecer o seu rosto de tal modo que seria uma determinação inabalável. Jesus estava completamente convicto, mesmo sabendo que o que esperava ele era rejeição, traição, julgamento injusto, açoite, cruz, abandono, ainda assim, ele decide ir. Ele não retroage, ele não é arrastado, ele não é surpreendido, ele não é uma vítima da circunstância. Meu irmão e minha irmã, a nossa salvação é resultado de uma obediência voluntária de Cristo. Ele obedeceu, já estava combinado com o Pai, já estava de acordo com o Pai, antes de criarem todas as coisas, que seria necessário que ele passasse por isso. E ele obedeceu. Ele não apenas morreu, não é aquela coisa que você foi surpreendido com a morte. Jesus está caminhando para a morte. Imaginem a dor, imagina o peso de alguém que está indo exatamente para onde ele sabe o que vai acontecer. Porque uma coisa é você ser surpreendido pela tragédia, uma coisa é você estar no caminho e dar de cara com algo inesperado, outra coisa é você caminhar firmemente na direção da sua morte. Eu acredito que nenhum de nós aqui faria isso. Qualquer história de ficção que já foi escrita entre nós, onde alguém fica sabendo o dia da sua morte, tem alguns filmes que são feitos assim, né? Que diz lá, a pessoa fica sabendo o dia da sua morte. Alguns filmes são de comédia, outros são mais dramáticos, mas em todos eles, a pessoa passa o filme inteiro tentando fazer o quê? Evitar a sua morte. Jesus sabia exatamente quais eram as circunstâncias da sua morte, sabia exatamente de que maneira isso aconteceria, e ainda assim, decididamente, ele caminhou em direção a ela. A nossa salvação é fruto dessa obediência, é fruto dessa disposição do Messias de morrer por nós. Então, meus irmãos, na ceia nós não estamos lembrando apenas de um corpo que foi entregue. Nós não estamos lembrando de alguém que foi inesperadamente capturado e levado até o sinédrio. Nós estamos celebrando a vontade firme de alguém que decidiu entregar a sua vida. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou, porque não há nenhum ser no universo que teria poder de fazer com Jesus o que ele não quisesse. Mas ainda assim, ele se submete a todas as coisas. E para onde ele está indo? Está indo para Jerusalém, a firme resolução de ir para Jerusalém. Estamos falando aqui mais do que geografia. Não é apenas um destino geográfico. Jesus está indo para um destino teológico. Jerusalém era o centro religioso. Jerusalém era onde estava o templo. Jerusalém é o lugar onde Deus escolheu para construir o seu templo. Era o centro da vida, era um lugar de autoridade. E era o local da rejeição do Messias. Era o palco de onde Jesus seria rejeitado justamente por aqueles para os quais ele foi enviado.
aqueles que tinham a sua promessa desde o início, porque nós precisamos nos lembrar que somente os judeus, somente Israel e depois Judá, é que tem o conhecimento das profecias. Deus se revelou somente a eles. Os outros povos, as outras nações não sabiam, eram adoradores de outros deuses. Mas o povo a quem a Deus entregou a revelação, o povo a quem Deus se revelou, esse povo não conseguiu reconhecer o cumprimento das promessas de Deus. E ainda assim é para lá que ele vai. Ele está indo, ele não se esconde, ele não contorna o conflito, ele não tenta tornar nada mais confortável. Ele simplesmente segue reto, pega o caminho e vai. Sem subterfúgios, sem nenhum tipo de enrolação, Jesus segue. Jesus está caminhando diretamente para enfrentar, meus irmãos, o nosso pecado. Porque lembre-se, Jesus não estava enfrentando apenas o Império Romano. Jesus não estava enfrentando apenas os escravos. Jesus não estava enfrentando apenas a coroa de espinhos e o chicote. O que mais assustaria Jesus, o que mais trazia angústia ao coração de Cristo, sabe o que era? Ele iria ver a face irada do seu Pai. Os cravos eram fichinha, a coroa de espinhos, bobagem. Os açoites, agora, contemplar a face do seu Pai, com o qual você passou a eternidade em total harmonia, num relacionamento de amor perfeito, Pai, Filho e Espírito Santo, eternamente vivendo em harmonia e amor. Mas na cruz, o que nós vamos ver acontecer na cruz é Pai contra o Filho. Jesus levanta a sua voz e diz o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a maior angústia, essa é a maior dor, porque Jesus contempla a face irada de Deus por causa de algum pecado que ele cometeu? Não, por causa do meu e do seu pecado. Jesus estava indo para lá, diretamente enfrentar o nosso pecado. Sabe por quê? Porque eu e você não tínhamos condições de vencer. Se ele não fizesse isso, quem iria encontrar a face irada de Deus? Quem era? Nós, eu. Mas ele aceitou e firmemente resolveu encarar a face irada de Deus. Recebeu sobre si toda a ira de Deus. O cálice da ira que Davi descreve no Salmo é bebido até a última gota por Cristo. E isso por nós. Então Jerusalém, como eu disse, não é um destino geográfico, é um destino teológico. Jerusalém é o destino para onde ele está indo, e destino que aponta, representa a exposição do nosso pecado. Jerusalém representa a hipocrisia dos fariseus e dos escribas. Jerusalém é o lugar onde ele seria injustamente julgado pelo Sinédrio. E depois por Roma. Jerusalém era o lugar do sacrifício substitutivo, daquele que iria morrer no lugar de outro, no meu e no seu lugar. Então, quando participarmos da mesa, meus irmãos, além de nós nos lembrarmos que essa mesa foi marcada, havia uma data marcada, Deus marcou esse encontro com a gente hoje. Além de nós sabermos que essa mesa aponta para a morte e ressurreição de Cristo,
nós precisamos saber que essa mesa também aponta para um enfrentamento real. Houve um enfrentamento na cruz por nós. Deus, irado, derrama a sua ira sobre o seu filho amado. E o filho amado recebe, sem ter feito nada de errado, a punição do nosso pecado. Há um enfrentamento real. Nós não somos salvos por palavras suaves. Nós não somos salvos por uma religião fofinha. O cristianismo é uma religião de sangue. Sangue derramado. Nós estamos aqui porque o sangue de Cristo foi derramado por nós. A mesa nos lembra da violência, nos lembra do preço, nos lembra desse enfrentamento. Mas antes mesmo, logo agora, logo no começo, quando ele decide caminhar, as objeções já começam. Antes mesmo de chegar em Jerusalém, os problemas já começam. 52 a 56. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia samaritana para lhes preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Os samaritanos não quiseram recebê-lo. Havia uma longa história de rivalidade entre os samaritanos e os judeus. Mas aqui diz que eles não queriam deixar ele ficar lá, porque estava claro que ele estava indo para Jerusalém. Eles não querem que Jesus vá para Jerusalém. Eles não querem ajudá-lo a ir para Jerusalém. E a resposta dos discípulos demonstra que eles ainda não tinham entendido nada. Em outras traduções, se você tiver outra tradução, o texto é mais longo. Em outra tradução, se você tiver aí a RA, você verá que o texto é um pouco mais longo. Um pedaço foi retirado por conta de não estarem dos melhores originais, né? Mas Jesus os repreende porque eles não entenderam. Os discípulos de Cristo, mesmo tendo recebido do próprio Filho, mesmo tendo Jesus dito que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que era necessário que ele morresse, que era necessário que ele sofresse, ainda assim eles não entenderam. Eles ainda imaginavam que estavam seguindo um rei de poder. E embora Jesus fosse o Senhor Todo-Poderoso, ele não estava numa caminhada de poder, ele estava numa caminhada para a cruz. E eles queriam poder. Eles viram a oposição a Jesus, eles viram a rejeição de Jesus e falaram o quê? Vamos destruir esse lugar. Essa fala deles aponta lá para Elias. Lembra dos soldados que foram até Elias e foram consumidos? Primeiro uma guarnição com 50, depois uma guarnição com mais 50. E ele fazia descer fogo do céu e consumia todos. Eles aqui estavam fazendo uma alusão a esse episódio e estavam dispostos a matar quem não apoiasse o Messias. Mas o que Jesus fez? Jesus disse: eu estou indo para a cruz. Eu não posso. Minha missão não é destruir essas pessoas. Minha missão não é matar essas pessoas. Minha missão é salvar essas pessoas. Jesus estava firmemente determinado a salvar, porque ele sabia que a sua obra era uma obra de salvação. Quantas e quantas vezes eu e você somos como Tiago e João? Como nós reagimos quando o mundo tenta ofender a igreja, quando o mundo tenta ofender a Cristo? Nós estamos pedindo hoje para que Deus mande fogo do céu para matar pessoas, porque elas não creem em Jesus. Tivemos isso há pouco tempo. Nem preciso dizer qual foi o episódio.
Mas a verdade é que nós, como igreja, ainda, 2000 anos depois, ainda estamos como Tiago e João, ainda não entendemos o que devemos fazer com aqueles que rejeitam a Cristo. Nós ainda queremos descer fogo do céu para matar aqueles que rejeitam a Cristo. Mas o nosso Senhor, aquele que nos chama para segui-lo, aquele que nos chama para negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo, o nosso Senhor está firmemente determinado a salvar. Meus irmãos, se fosse alguns anos atrás, quem seria queimado seria eu. É fácil para mim hoje dizer: Deus, quer que caia fogo do céu para matar aquelas pessoas? Aí Jesus vira para mim: tudo bem, Guilherme, mas você não queria que caísse fogo do céu lá antes de você se converter, não? Porque se Deus tivesse derramado fogo do céu, eu teria sido consumido. Eu acho que eu ia pegar fogo mais fácil do que os outros, pelo material do qual eu era feito. Tem coisa que pega fogo mais rápido, outra pega mais devagar. Eu ia ser assim. Pense nisso antes de desejar a morte daqueles que Jesus quer salvar. Nós estamos seguindo o Mestre. Nós estamos seguindo o homem que foi para a cruz e estava determinado a ir para a cruz. Cristo não veio destruir pessoas. Cristo veio salvar pecadores, como nós. Nós não somos em nada melhores ou superiores a qualquer um que está agora debochando de Jesus. Não somos melhores nem superiores a ninguém que está agora destruindo, querendo acabar com a igreja. Não somos em nada. Nós simplesmente estamos do outro lado, no momento que Jesus nos alcançou e nos salvou. E o nosso desejo deve ser que essas pessoas também sejam salvas, também sejam libertas. Meus irmãos, olha a linguagem que nós usamos. Nós éramos escravos do pecado. E depois que nós fomos libertos, a gente olha para outros escravos do pecado e diz: sem vergonha, não para com isso porque não quer. Ele é escravo também, como nós éramos. Cristo não veio destruir pessoas. Cristo veio entregar-se por essas pessoas. E se nós somos seguidores de Cristo, se nós negamos a nós mesmos, se nós tomamos a nossa cruz, como ele falou aqui no capítulo 9 também, como nós vimos na semana passada, se nós somos esses seguidores de Cristo, nós devemos estar dispostos a nos entregar por essas pessoas. Já parou para pensar nisso? Ao invés de estar pedindo fogo do céu, nós deveríamos estar entregando a nossa vida, não para morrer no lugar delas, porque a nossa morte não tem poder de salvá-las, mas nós deveríamos estar dispostos a entregar a nossa vida por essas pessoas. Quantas vezes essas pequenas resistências, quantas vezes essas oposições que Jesus já começa a enfrentar aqui, no momento que ele diz que quer ir, já tem problema. Quantas vezes essas resistências nos fazem esquecer da nossa missão. Jesus não esqueceu da missão dele. E nós ficamos esquecendo da nossa missão. Cristo não deixou que essas rejeições o impedissem de cumprir o seu propósito, de cumprir a sua missão. Eu e você também não devemos permitir que a insanidade do mundo, que a maldade do mundo, que a blasfêmia do mundo nos distraiam da nossa missão. A igreja de Deus não está nesse mundo para julgar o mundo. Quem vai julgar o mundo é o próprio Cristo quando ele vier em glória. A missão da igreja é a missão desse homem que está caminhando para a cruz. É a missão de entregar a vida pelos pecadores, para que eles sejam salvos.
E antes que houvesse a mesa, porque como eu disse, essa caminhada ela é longa, né? Até chegar na ceia, até chegar lá na descrição que Lucas faz da ceia, ainda tem um longo caminho, mas antes do pão ser partido, antes de Jesus entregar o cálice e dizer que esse era o sangue da nova aliança, antes já houve então uma decisão firme. A mesa só aconteceu porque Jesus decidiu firmemente e seguiu até o fim o seu caminho. Então a mesa nos lembra dessa determinação. Ele caminhou conscientemente. A cruz não foi apenas suportada, a cruz foi assumida. Jesus tomou a cruz dele para si. Quando ele diz para nós tomarmos a nossa cruz, é porque ele tomou a dele. Ele assumiu a cruz para si. Ele a enfrentou voluntariamente e ele perseverou voluntariamente. E fez isso por nós. Eu e você estamos aqui porque ele decidiu fazer isso. E não deixou que nada o abalasse, nada o distraísse, nada o desviasse do caminho. Nós estamos aqui porque ele fez isso por nós. Então, meus irmãos, nós seguimos um homem, porque Jesus é 100% homem, embora também seja 100% Deus. Nós seguimos a Cristo, um Cristo que decidiu ir até o fim. Então eu e você também não podemos viver vacilantes. Nós temos que endurecer o nosso semblante. Nós temos que colocar uma determinação na nossa vida, uma determinação inabalável de seguir o nosso Mestre. Nós precisamos ter a mesma convicção. É claro que eu e você não temos a mesma capacidade. Por isso que Ele nos deu o seu Espírito. Deus não exige que eu e você façamos nada que Ele mesmo não nos deu o poder para fazer. Por isso que Ele envia um novo Paracleto, por isso que Ele envia um novo Consolador, por isso que Jesus nos diz, é preciso que envie o Espírito, porque é pelo poder do Espírito que eu e você vamos seguir firmes, é pelo poder do Espírito que nós vamos caminhar nos passos de Jesus. A nossa firmeza não nasce da nossa própria força, mas nós precisamos clamar. Nós precisamos pedir o quanto você quer realmente seguir Jesus, o quanto você está determinado a seguir Jesus, porque a expressão da nossa determinação passa muito mais pelas nossas orações do que pelas nossas capacidades. O quanto você tem pedido para ser santo, o quanto você tem clamado a Deus para que você possa negar a si mesmo, quanto tempo das suas orações, qual o percentual das suas orações que é dedicado a você fazer a vontade de Deus e não a sua, o quanto das nossas buscas tem mais a ver com Deus do que conosco, o quanto do nosso tempo é dedicado a Deus e quanto é dedicado a nós, o quanto dos nossos sonhos, o quanto dos nossos planos. Falei aqui certa vez e repito, nós oramos muito mais, choramos muito mais, clamamos muito mais para Deus nos curar de uma enfermidade do que para sermos santos. Quando na verdade o pecado é muito mais mortal do que qualquer enfermidade. O câncer pode me matar nessa vida, mas eu estou indo para a glória. O pecado pode me tirar da glória. O pecado é uma doença muito mais mortal, mas nós tememos e clamamos muito mais por um câncer ou por qualquer outra enfermidade. Jesus foi firme. Nós precisamos ser firmes. A nossa firmeza nasce da contemplação da firmeza dele.
É porque ele foi resoluto que nós também podemos perseverar. É porque ele caminhou até Jerusalém que nós podemos caminhar também até a Nova Jerusalém. É porque ele fez antes de nós e por nós é que nós podemos seguir. Se ele não tivesse feito o que fez, nós não poderíamos fazer. Mas ele fez, ele cumpriu, ele obedeceu, e por conta da obra que ele realizou, e por conta daquilo que ele fez por nós, eu e você também podemos segui-lo, não na nossa força, mas no poder do Espírito, que já foi derramado sobre a igreja. O Espírito Santo de Deus habita em você. Clame a ele, peça a ele. Não se contente com uma vida mais ou menos diante de Deus. Não se contente com uma vida que não espelha a determinação de Cristo. Não se contente. Chore, clame, lute, esmurre a si mesmo, como Paulo diz. Mas não se contente com uma vida meia boca diante do Senhor, que não nos deu uma salvação meia boca. Ele firmou o rosto, ele caminhou, ele cumpriu. E é por isso que nós estamos aqui. Ao participar da mesa, lembre-se disso. E não apenas hoje, mas que essa lembrança fortaleça você contra a sua carne, fortaleça você, anime você, alegre você. Saber que o Deus Todo-Poderoso realizou todas essas coisas porque Ele te ama, porque Ele quer você com Ele. Isso é maravilhoso demais. Pai amado, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela mesa que nos lembra de todas essas coisas. Vamos agora participar da mesa, Senhor. Vamos agora comer do pão e beber do cálice, com o coração ansioso, com uma expectativa maravilhosa do dia em que faremos isso face a face contigo. Mas até lá, Senhor, até lá, nós queremos ser firmes. Até lá, Senhor, nós queremos caminhar nesse mundo com a mesma determinação que Jesus caminhou até Jerusalém. Queremos ser inabaláveis como Ele foi, Senhor. E queremos agir como Ele agiu no caminho. Diante das objeções, diante dos empecilhos, Ele permaneceu firme no seu propósito. Que nós também, diante das oposições desse mundo, diante do ódio e do escárnio desse mundo, nós também permaneçamos firmes, como teu filho permaneceu firme. Que nós não saiamos do caminho, que nós não nos esqueçamos da missão. Ele estava determinado a morrer pelos pecadores. Nós precisamos estar dispostos a morrer, pregando essa salvação. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelos elementos. Obrigado, Senhor, pela mesa na qual o Senhor nos reúne. Mesa da qual nós não somos dignos. Mesa da qual nós não passaríamos nem perto, se fosse pelo nosso mérito. Mas graças à determinação do teu filho, graças ao rosto endurecido dele, nós podemos participar. Não é pelos nossos méritos, ó Deus, é pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo pão, obrigado pelo vinho, pelo suco de uva. Obrigado, Deus, por nos dar esse memorial que nos lembra do quanto nós somos amados e do quanto o Senhor está comprometido conosco.
e que nós possamos firmar o nosso compromisso contigo também nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.